Boa noite para todo mundo. Oi, Bia. Cheguei, consegui chegar. Já é meio caminho andado, né, Patrícia? Eu também, Bia. Eu acho que eu estou mais ansiosa com essas entradas do que tudo. Tá me ouvindo bem? Ah, não é fácil, não. Tô te ouvindo bem, e Me você a mim? ouvindo direitinho? Sim, tudo ótimo. Tá. Se você conseguir descer um pouquinho a sua câmera para a gente te ver mais, tudo bem. Se não, eu estou vendo o seu rosto, só que tá meio aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Peraí. Não, piora. Piora, é melhor Não, ficar então como deixa do jeito estava que mesmo. fica mais confortável para você, que você vai falar bastante. Bom, eu vou Tá começar bom. com os protocolos mais formais, né? Porque a gente tem um pouco disso também, e depois eu passo a palavra para você. Eu estou muito contente de estar aqui, muito honrada, muito feliz, tudo no muito. Minha polaridade está toda para o lado de lá, assim, ó. E é uma honra porque tem o nome do Sator envolvido, porque tem a Bia Cardella, porque tem uma equipe aqui nos bastidores que são colegas de trabalho, colegas de formação que amam uma gestalt terapia séria, fundamentada, teórica, vivencial, existencial, né? Totalmente humanizada e isso é maravilhoso, por isso é um privilégio eu aqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, num dia atípico, porque aqui é muito calor e hoje está bem cinza, bem fresco, então assim são vários presentes ao mesmo tempo. Eu sou Patrícia Honório, eu sou psicóloga formada pela PUC de Campinas, gestalt terapeuta formada pelo Satori, lá de Campinas. Agora eu faço mestrado em psicologia da saúde, estou estudando o envelhecimento, como é que é fazer 60 anos na atualidade, fazendo uma análise aí com o olhar da gestalt terapia. E mudei para Campo Grande tem 2 anos, eu terminei a minha formação em 2017, mas o vínculo não acaba, né? A gestalt terapia, mais do que uma teoria, é vida e é convivência. Então, as pessoas que vão passando pela nossa vida vão ficando ao mesmo tempo. Eu fui convidada para conduzir essa live por colegas que fizeram a formação comigo e colegas que fizeram a formação antes de mim também. Então, estou com 3 câmeras aqui. Eu fui convidada pelo Felipe Sacomano, o Guilherme Vale, o Ivan Muick. Esses 3 estudaram comigo. A Paty Barreira, que é a Patrícia Barreira, que também estudou comigo. O Walter D'Ambrosio e o Lucas, que tem um nome bem difícil, que eu não sei o sobrenome dele, mas é bem bonito. E essa equipe legal, maravilhosa, está trabalhando para fazer essas lives desde o ano passado. Lives Gestálticas 2021, essa é a primeira. E o tema desse ano é Gestalt Terapia e suas diversas aplicações. A Bia é a nossa primeira convidada, então acho que a gente está começando o ano assim, ó, muito, mas muito bem. Obrigada para a equipe, parabéns pelo projeto. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui para conversar sobre essas aplicações dessa nossa Gestalt terapia que a gente ama e que nos faz tão bem. O objetivo desse ano é fazer uma série de lives durante todo o período para divulgar a Gestalt terapia nessas suas diversas aplicações através de diversos nomes de pessoas que estão fazendo trabalhos muito legais. Todas as lives do Satori, desse grupo, né, dessas lives gestálticas, elas vão sempre passar pelo Instagram do Satori, que é o grande apoiador dessa equipe. Afinal, todo mundo saiu dali e eu também. E elas também vão ser gravadas, então não tem essa coisa que a maioria tem de depois sumir, você não ter mais acesso, você não precisa ter nenhuma associação, perdeu hoje ou quer rever, degustar, né, de forma mais calma, tal, você pode fazer isso depois. E daqui a alguns dias ela vem em formato de podcast também. Então, é bem aberto porque a gente quer mesmo um trabalho que alcance as pessoas, não é para qualquer outro motivo. O Satori, a gente tem que falar que esse projeto é viabilizado pelo apoio do Júlio e da Maria, que são os fundadores do Satori, né? Começaram esse trabalho há quase 30 anos, fazendo
essa escola de formação de gestalt terapeutas, de pesquisa, de estudos em gestalt terapia e também uma gestalt terapia séria, comprometida com teoria, comprometida com vida. E novamente eu me sinto honrada de poder falar do Júlio, que eu amo, todo mundo sabe disso, admiro super o Júlio, a Maria maravilhosa, quantos momentos bons nós tivemos em sala de aula. E falar para vocês que o Satori apoia e ele está lá funcionando. Logo começam outras turmas e que a gente possa formar muito mais gente e deixar um legado histórico para a história da Gestalt terapia no nosso país. Na live de hoje, nós vamos ter, eu já falei, né? Foi tipo um spoiler, a nossa maravilhosa Beatriz Helena Paranhos Cardella, mas que todo mundo conhece como Bia Cardella. Ela é bem conhecida. O tema é Quando a Palavra é Presença, Ética e Poética na Sessão de Psicoterapia. Eu vou ler seu currículo, Bia. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho que é assim uma forma de honrar a sua trajetória. E aí eu vou fazer uma lidinha do que a gente achou de atualizado sobre a sua história aí na academia e nessa história da Gestalt terapia. A Bia possui graduação em Psicologia pela PUC Campinas, mestrado em Educação pela Universidade Paulista, especialização em Gestalt terapia pelo SEDES, Instituto SEDES Sapientai, e pós-graduação em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora e membro efetivo do Departamento de Gestalt Terapia do Instituto SEDES Sapientai, professora do curso de formação em Gestalt Terapia do Satori GT, Campinas. É psicoterapeuta, psicóloga, supervisora clínica, coordenadora de grupo de estudos de temas clínicos, trabalho de formação continuada para psicoterapeutas em São Paulo e Campinas, e é também autora, isso não está escrito tudo lá, sou eu que estou falando, tá? De 3 livros maravilhosos que tratam da formação do psicoterapeuta, da clínica e das relações humanas. Livros nos quais eu me achei e tenho aperfeiçoado a minha formação junto com mais uma multidão de pessoas. É autora de diversos ensaios e artigos nos principais periódicos brasileiros de Gestalt terapia. É colaboradora do Instituto de Gestalt de São Paulo, membro do conselho editorial da revista Gestalt do Instituto SEDES Sapientai e parecerista da revista Abordagem Gestáltica do Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia. Bia, eu escrevi aqui porque eu sabia que eu ia ficar nervosa, então eu continuo virada para lá. Você nos cativa e nos impressiona. E eu que fui sua aluna no Satori, tive o privilégio de participar de um workshop lá no seu espaço, junto com a Maria, e que amo seus livros e artigos, não poderia estar mais honrada, feliz e também temerosa. Nós estamos num solo sagrado, apesar de estarmos pela internet, que coisa boa. O seu currículo, do ponto de vista técnico, teórico e acadêmico, é impressionante. Mas quem te conhece, ainda que somente por livros e artigos, sabe que você é bem mais que tudo isso. Bia tem ética, poética e teoria correndo simultaneamente por suas veias. E na façanha de conciliar ciência e amor, que é uma façanha, ela tem o poder de despertar sentidos, fazer pulsar a vida e trazer à tona o melhor de nós que muitas vezes está escondido, seja por qual motivo for. Na minha experiência pessoal, talvez toda vez que eu ouço ou leio Bia Cardella, eu encontro em mim uma pessoa melhor. Seja porque despertei um sentido que parecia perdido, seja porque me senti desafiada a mudar. Suas palavras são geradoras de vida. Ao mesmo tempo em que nos ensina uma teoria rigorosamente fundamentada, não nos deixa escapar a humanidade, o sagrado e o amor. Ou seja, tudo aquilo que nos livra da letra morta e nos derrama a palavra fresca e vivificante. Bia, seja bem-vinda. Sinta-se acolhida, hospedada, amada e desde já, muito obrigada. E eu sei que essas palavras que eu coloquei com tanto carinho representam essa equipe maravilhosa, o Júlia, a Maria, o Satori e todas as pessoas que estão conosco agora e as que estarão depois, porque a tecnologia facilitou isso. E olha, a pandemia também tem boas notícias. E estar com você agora é maravilhoso. Você tem a palavra, fica à vontade. É um prazer te ouvir, um grande privilégio.
Obrigada, Patrícia. O que que eu vou dizer depois de tudo isso, hein, menina? Pelo amor de Deus. Já recebi um banho aqui de amor, então já, né? Uhum. Dá um gás extra para a gente começar. Boa noite, Patrícia. Obrigada pela companhia. Boa noite a todos que estão aí. Quero dizer que eu me sinto muito honrada em estar nessa live do Satori e eu quero inicialmente agradecer, como você o fez, o Júlio Faria e a Maria do Carmo Iannacone, que há muitos anos atrás me abriram as portas do Satori e isso mudou definitivamente o rumo da minha vida. Eles sabem da minha gratidão. Quero agradecer também toda a equipe, as Patrícias, o Felipe, o Guilherme, o Ivan, o Walter, o Lucas, por todo o carinho e cuidado que vocês têm tido comigo nesse tempo de preparação da live. E quero agradecer a todos vocês aí presentes, enquanto a Patrícia falava, eu ia vendo os nominhos de pessoas muito amadas para mim, e agradecer por vocês me ofertarem seu tempo, seu apoio, porque eu sei que muitos de vocês estão aqui para me apoiar, e a sua atenção. Né? O gesto de vocês, para mim, é sagrado, eu não canso de dizer. Bem, eu não poderia iniciar uma live sobre a palavra, dedicada à palavra, sem um diálogo com os poetas que são capazes de elevar a palavra ao seu ponto máximo. A Adélia Prado diz que qualquer coisa é a casa da poesia. Hoje, então, com ela, nós vamos afirmar que a clínica também é a casa da poesia. Diz o filósofo Gaston Bachelard que o psicoterapeuta tem no seu percurso um imenso desafio: ser psicólogo, poeta ao mesmo tempo. A psicologia estuda o ser humano. A poesia é o que nos faz humanos. Para tanto, eu vou convidar vocês para fazer um pequeno percurso comigo e de maneira sintética, né, gente, em função do tempo da live, que é curto, eu vou apresentar alguns pressupostos dessa reflexão, vou contextualizar rapidamente o tema, vou descrever e ilustrar a linguagem poética e vou apresentar a vocês a importância da palavra poética na sessão de terapia e na clínica contemporânea. Bem, um dos pressupostos desse trabalho, um pressuposto antropológico, é que o ser humano é mistério encarnado e singularizado. É paradoxo ambulante. Portanto, ele não pode ser conhecido, apenas encontrado. A linguagem, para fazer jus ao fenômeno humano, para encontrar o ser humano, é a linguagem paradoxal, a linguagem poética, pois ela revela e abriga o mistério ao mesmo tempo. Segundo Ana Lofredo, uma importante autora, a clínica é a intersecção de duas vertentes. Uma, formal, teórica e técnica. Outra é uma vertente que se apoia nesta, mas a ultrapassa. É a potencialidade poética. Por isso, a poesia é a razão de ser do trabalho terapêutico. Ela emerge na relação terapêutica e é encontro. O saudoso Paulo Barros tem um texto já antigo, mas maravilhoso, que eu recomendo para quem não conhecer, chamado O Terapeuta Elefante. Nesse texto, o Paulo diz que na terapia há a palavra bendita e a palavra maldita. A palavra bendita, ela realiza sua função simbólica, ou seja, ela reúne, unifica, nomeia e coloca em movimento o que estava petrificado, cristalizado e estagnado no acontecer psíquico, o que estava sem vida. A palavra maldita é a palavra diabólica, que separa, divide,
polariza, desintegra, disputa um poder. Infelizmente, nós estamos no mundo contemporâneo bastante acostumados à palavra maldita. Diz o Paulo que entre o simbólico e o diabólico se situam a maioria das nossas palavras e que nós, terapeutas, perseguimos, mas não podemos determinar a palavra bendita na sessão de terapia. Ele diz que a palavra simbólica é a palavra bisturi, que permite que a pessoa jorre em direção ao mundo e que o mundo possa entrar e habitar a pessoa. O Paulo afirma que o terapeuta, embora descendente dos bruxos, das fadas, dos feiticeiros, não possui a palavra mágica, mas pode, em ocasiões muito especiais, professá-la. Nesses momentos, se abre o futuro, o que equivale dizer se abre a esperança do paciente. A Ana Lofredo concorda com o Paulo. E aqui eu gostaria de narrar um pequeno trecho da Ana que eu acho fundamental. Ela consegue sintetizar tudo aquilo que eu vou dizer para vocês hoje. Diz a Ana, a palavra desvio necessário, isso no contexto clínico que ela está se referindo, desvio necessário, encanto desatinado, avesso a revezado, tentativa, impressão, expressão, também formas de pressão, encobrimento, desvelamento, súbita nudez, impossível ser sem ela, possível não ser com ela. Debruçar-me sobre a palavra, eu que me embaralho nelas e por elas me esclareço. Mas isso só às vezes é quando me vem ou as tenho e elas me têm na medida, numa espécie de precisão sentida, vivida, deflorada e aflorada. São, porém, os raros momentos. Ela diz tudo, né? E aí, quando eu digo que o ser humano não pode ser conhecido, apenas encontrado, eu estou querendo dizer que a linguagem para tratar do ser humano é, como paradoxo, é a palavra simbólica. Eu estou fazendo referência à dimensão ética e poética na vida. Nós vivemos, no mundo contemporâneo, inúmeras fraturas éticas, de esquecimento do humano. Nós lembremos também, né, que o ser humano não pode ser totalmente nomeado e que não há palavra capaz de dar conta do humano. Nenhuma teoria, nenhuma abordagem ou perspectiva, nenhuma palavra é capaz de domar, de capturar o ser humano. E neste mesmo mundo, nós estamos intoxicados de abstrações sobre o humano. São rótulos, categorias, nomes, pseudo-identidades, que reduzem o ser humano a ideias, conceitos e coisas. São abstrações que desenraizam a pessoa do ethos. Estes discursos são generalizantes, adoecem o ser humano, reduzindo a dimensão biológica, psíquica, social, histórica ou política. Eles se configuram como abusos de poder e uma forma de violência. E por quê, né, Patrícia? Porque roubam o indizível, o obscuro, a penumbra, o imponderável e o enigmático que é o homem. São discursos diabólicos. Roubam a poesia e o mistério, matam a linguagem viva que só pode ser paradoxo. O filósofo russo Pavel Florensky diz que há três perspectivas
fundamentais para abordar o humano: a cara, a máscara ou o rosto. Abordar o ser humano como cara é naturalizá-lo, é reduzi-lo ao fenômeno biológico. Abordar o ser humano como máscara é reduzi-lo a uma construção, a um fenômeno social. E abordar o ser humano como rosto é acolher a sua diferença, tratá-lo como aparição, como evento, como alteridade, singularidade e criatividade. Abordar o ser humano como rosto significa integrar estas diferentes dimensões sem reduzir a pessoa a nenhuma delas. Tratar o ser humano como cara e como máscara é uma forma de decadência da nossa civilização, que cria as chamadas hiperrealidades ou simulacros, que são o falso e o aparente, tentando capturar o rosto humano, que é sempre mistério. É nessa perspectiva que o terapeuta precisa estar muito atento ao seu discurso. Se é uma forma de aderência a esta decadência que eu mencionei, ao mundo anti-poesia, funcional, instrumental e abstraído, de um homem fragmentado e dominado, ou uma clínica que é uma forma de resistência ao achatamento e ao esquecimento do ser humano, preservando o indizível na pessoa. Esta é a verdadeira clínica rebelde, que preserva o inalcançável na pessoa. Vejam, gente, que isso é uma posição ética, né? E toda posição ética relacionada a uma posição epistemológica, antropológica, né? Ela precisa de uma linguagem, ela implica uma linguagem que é uma comunicação com os nossos pacientes, sem sujeitá-los a teorias biológicas, psicológicas, sociais ou políticas, né? Mas uma comunicação que possa acolher o custo. Portanto, a clínica da ética é uma clínica do espanto. É nesse contexto que a linguagem poética comparece como posição ética. E agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, esses foram os fundamentos, uma contextualização para mostrar um pouco a importância desse tema, né? De nós nos aprofundarmos, discutirmos, refletirmos, né? Sobre essa questão da linguagem, da comunicação, né? A linguagem poética, que é a linguagem do paradoxo, fazendo jus ao fenômeno humano, ela emerge na relação terapêutica. Ela não pertence nem ao paciente, nem ao terapeuta. Pode ser professada pelo paciente ou pelo terapeuta. Ela é dialógica. E um aspecto fundamental é que ela não é produzida psiquicamente. Por isso, nós não podemos treinar uma pessoa, um paciente ou um terapeuta, para serem poetas. Ela é um atravessamento da subjetividade, é uma aparição da alteridade, e como diz o poeta mexicano Otávio Paz, é a outra voz, é polifonia. Ela é minha e, ao mesmo tempo, ela é outra. A linguagem poética, como eu disse, é paradoxo. Há uma passagem do Guimarães Rosa, no Rio Baldo, em Sertão Veredas, que ele diz, por exemplo, que há horas antigas que ficam muito mais perto da gente do que outras de recente data. O Manuel de Barros diz: meu amanhecer vai ser de noite. Puro paradoxo, né, Patrícia? Nossa! Por isso, a linguagem poética, ela emerge entre o dito e o indizível. Ela revela e abriga o mistério ao mesmo tempo. Ela é singular, pois fala da biografia do poeta, e ela é universal. Ela fala de todos nós.
ela integra as dimensões horizontal e vertical da existência. Diz o cotidiano e, ao mesmo tempo, ela rompe o cotidiano. A Adélia Prado, num poema, diz os seguintes versos: porque é mais o tempo que eu passo recolhendo os despojos, mais limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grãos. Ou seja, ela acontece no cotidiano, mas ao mesmo tempo ela rompe o cotidiano, ela é um espanto. A linguagem poética, a poesia, ela nasce da dor de viver. Ela é consciência da nossa precariedade. Como diz o Rubem Alves, é o sofrimento transformado em beleza. É a linguagem da beleza. Não da estética padronizada do mundo contemporâneo, mas é a linguagem do sublime. Por isso, gente, é muito importante a gente assinalar, nós podemos falar até do feio, do horror, do terror, da indignação, da dor, de forma bela. A poesia, ela revela o sublime, então, o espanto, o encanto, o assombro e a surpresa que é viver. Todos nós temos experiências poéticas, como disse a Adélia, com qualquer coisa no nosso cotidiano, né? O Manuel de Barros diz que a poesia é o olhar da criança, é o acriançamento das palavras, é a infância da língua. O que a gente precisa compreender é que ela é uma potência do olhar. O Manuel diz que se o nada desaparecer, a poesia acaba. E sobre o nada eu tenho profundidades. Veja a força dessa palavra. Poesia é palavra viva, é palavra encarnada, é presença, é fresca, é inédita, é uma forma de concentração, como dizem Pearls Heffeline Goodman, e é um realce súbito do psiquismo, embora não seja produzido pelo psiquismo. A poesia transcende o lugar psíquico e social. Ela funda um mundo, um horizonte de sentido. Veja nessa passagem da Adélia que beleza, gente. A cigarra atrela as patas, é no meu coração. O que ela fica gritando, eu não entendo. Sei que é pura esperança. Veja a força desta palavra. E aí, eu acho que também é importante a gente fazer uma distinção aqui, porque poesia, gente, nada tem a ver com romantizar a realidade ou pintá-la com tons pastéis. O poeta, ao contrário do senso comum, não é um alienado, nem vive nas nuvens. A poesia, diz o Novalis, filósofo francês, é a revelação do real. Por isso, quanto mais poético, mais real. A poesia é a fugacidade do instante e é a experiência da eternidade. É o antiquíssimo e, ao mesmo tempo, acabado de nascer. Por isso, ela fala de seu tempo, mas é atemporal. Vejam, todos os textos sagrados, milenares, só puderam durar porque são escritos em linguagem metafórica e em linguagem poética. Vejam nessa linda passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus, o Cristo, diz: olhai os lírios do campo, trabalham, nem fiam. O próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, quanto mais a vós, homens de pouca fé. A cada dia basta o seu cuidado.
A poesia também, voz e silêncio. Ontem, a Tequinha está aí, que eu vi passar, embora agora as mensagens estão meio paradas aqui na minha tela, mas eu vi que a Teca entrou, a Tereza Vignoli. Então, E eu acordei, pela manhã ela tinha me mandado um poema que ela escreveu, e vejam que beleza, né? Eu vou tomar uns versos da Teca para ilustrar essa questão da voz e do silêncio. Diz a Teca: minha sina nesse barco de todos nós é cantar o silêncio das palavras. É cantar o silêncio das palavras. Poeta para dizer isso, né? A poesia também, solidão e comunhão, né? Na conhecida passagem novamente dos evangelhos, Pai, afasta de mim esse cálice. O quanto não estamos dizendo isso nessa pandemia, né, Patrícia? sim. Afasta de mim esse cálice. Vejam, é metáfora, né? Por isso pode ter sido dita há mais de 2000 anos. E nós sabemos reconhecer a nossa experiência nesta imagem do Cristo. A poesia é lucidez da sensibilidade, é a linguagem do sentimento. Ela não é dirigida à nossa inteligência, mas ao vazio, à carência e à pobreza humana. Ela é uma forma de desnudez. O Manuel de Barros diz que ele vive no seu relento. Eu vivo no meu relento. E a Adélia diz o seguinte: de vez em quando Deus me retira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra mesmo. Por isso, ela resiste à significação, ela é endereçada à liberdade, ela revela todos os rostos e não possui nenhum. Diz o Manuel de Barros novamente: perdoai, mas eu preciso ser outros. Por isso, a poesia não tem objetivo, a poesia não tem função, ela não serve para nada e está aí a sua grandeza. Ela não é funcional, ela rompe a organização funcional do mundo. Como disse o Manuel lá atrás, se o nada desaparecer, a poesia acaba. As coisas inúteis ficam para a poesia. O Rubem Alves nos diz que a poesia é também oração. São palavras que se pronunciam a partir do silêncio, pedindo que o silêncio nos fale. Por isso, a poesia sempre nos remete ao absoluto e ao vertical. É transcendência em gesto. Vejam nesses versos da Helena Collodi: rezam meus olhos quando contemplo a beleza. A beleza é a sombra de Deus no mundo. A poesia mexe em nossos afetos, fala a nossa sensibilidade e tem um profundo poder humanizador. Por isso não se discute com a poesia. Como eu disse antes, a poesia é o que nos faz humanos. Vejam nestes versos da Adélia muito de uma experiência muito singela, carregada de poesia. Diz ela: nesta hora da tarde, quando a casa repousa, a obra de minhas mãos é esta cozinha limpa. Nada mais humano que uma cozinha limpa, né? E temos que compreender, aqui eu estou falando de poemas, né, gente? Mas a gente precisa distinguir poesia de poema. Quando nós utilizamos a expressão poema, nós estamos fazendo referência a um texto literário, a uma forma escrita, composto por versos, estrofes e às vezes rimas. Mas a gente precisa lembrar que há poemas que não têm nenhuma poesia. E que a poesia não se limita ao poema. Ela pode ou não acontecer com palavras.
Ela pode estar numa fotografia, numa paisagem, na dança, na música, no cinema, nos objetos, na cena do cotidiano e num gesto corriqueiro do nosso dia a dia. Agora, gente, que eu fiz uma descrição rápida, né, do que é a poesia, eu gostaria de me concentrar nesse tempo que me falta na questão da sessão de terapia, na clínica, né? E o que é que tudo isso tem a ver com o trabalho do terapeuta, tá? Primeiramente, o trabalho terapêutico, ele é atravessado pela palavra. Nós, terapeutas, realizamos o nosso trabalho por meio da linguagem, né, que se revela não apenas nas palavras, mas na forma de ser do paciente, nos gestos, nos temores, nos anseios, no seu estilo de ser e também nas palavras. Quando nós utilizamos a expressão fala, né, nós estamos fazendo referência à linguagem pessoal, ao idioma próprio ou à semântica existencial daquela pessoa. É a maneira como a singularidade dela aparece. E aí, lembremos que a fala pode acontecer como um dito ou como um dizer. São coisas diferentes. Tá? O dito é o fechamento da pessoa sobre si mesma. A pessoa não está aberta ao novo, ao inédito. Ela simplesmente repercute o que já foi, o mesmo. É um estancamento do vir a ser. Já o dizer é a fala-gesto, é o acolhimento da pessoa ao que se revela a ela sobre si mesma. É a fala viva, ela acolhe o acontecimento, ela abriga o mistério. Então, essa distinção é muito importante, gente. E sabemos também que a terapia é a instauração de uma crise no sistema de saber da pessoa sobre si mesma. É uma reestruturação também no campo da linguagem. O Peirce dizia, terapeuta, estude semântica. Né? Isso é imperativo para nós. Lembremos que toda vez que o paciente tem uma experiência fundante, inaugurante, ele precisa de uma linguagem nova. Ele cria, ele inventa, ele faz poesia. Todo paciente faz poesia. Lembremos, e aí eu vou voltar aos textos sagrados e suas metáforas maravilhosas. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então, toda experiência fundante precisa, né, de uma linguagem nova. Isso acontece na sessão quando, gente? Quando o paciente nomeia o que não tinha nome, quando ele reconhece o conhecido, quando ele desconhece o já conhecido e quando ele conhece o não conhecido. O paciente professa uma frase, uma palavra que num instante revela todo o seu acontecer psíquico. É como diz o Roland Barthes, o saldo das palavras é a fala que acontece como um anúncio, como um gesto. A poesia é o que diferencia no contexto clínico técnica de criação. Portanto, poetizar é nomear, é criar com palavras o que antes era um vazio ou um caos. É a corporificação da experiência, o verbo se faz carne. E aí, gente, não importa a qualidade poética, né, da frase ou da palavra, mas o fato mesmo de ser poético. Eu conto num texto da coleção da Lilian Frazão e da Karina Fukumitsu, de um paciente que adentrou o meu consultório e numa primeira sessão, ele disse, eu não sou gente, eu sou coisa.
Isto é poesia, né? Uma outra paciente minha me disse recentemente que enquanto eu faxino a minha casa, eu passo a minha vida limpa. Outra paciente me disse, no escuro do carro, enquanto eu aguardava a minha chamada pelo vídeo do WhatsApp, e adormeceu. Ela, quando entramos em contato, ela me disse que só de saber que a gente ia se encontrar, ela já descansava. Ela é uma médica da linha de frente no coronavírus, né? Nossa, me emocionei. Então, bonito, né? É doloroso e ao mesmo tempo é muito bonito. É a linguagem da beleza. Os nossos pacientes fazem isso o tempo todo, né, Patrícia? Nossa. Então, poetizar é o que possibilita a comunicação significativa, é a revelação do rosto humano no encontro, né? E no mundo contemporâneo falta-nos essa poética do sofrimento, a linguagem metafórica para comunicar o sofrimento. Por isso é muito importante que o terapeuta possa acolher o dizer do paciente, que sempre tem qualidades poéticas, nós precisamos perceber. Uma outra paciente me dizia na semana passada que de tanto entrar com o pé na porta, ela disse assim, eu descobri que minha casa é um lugar santo. Agora só entra quem for convidado. Isso é poesia. A fala poética, então, gente, é um gesto criador, é indomado, emerge na relação. E quando o paciente ou o terapeuta professam a palavra poética, acontece algo bastante interessante e profundo. Ao professar a palavra poética, a frase, a pessoa tem uma experiência, ao mesmo tempo, em 3 vértices. No vértice estético, a experiência é a beleza. No vértice, a Patrícia se emocionou agora, ela teve uma experiência nesse vértice estético da beleza. No vértice do conhecimento, a experiência é verdade. E no vértice ético, a experiência é bem e amor. Então, beleza, verdade e bem comparecem na experiência, comparecem na relação terapêutica como facetas do real, graças à palavra poética. Então, né, se nós não podemos treinar um terapeuta para ser poeta, muito menos um paciente para ser poeta, como é que a gente faz, né, Patrícia? Como fazer? É aí que tá, porque não é um fazer, né? Já que a poesia é um atravessamento, ela é surpresa, ela acontece, ela nos visita. Nós somos visitados pela beleza, pela verdade e pelo bem, Então a né? pergunta Por é isso que eu como se disse. abrir? Exatamente. Quer dizer, o que é o trabalho terapêutico? O trabalho terapêutico é criar as condições potenciais para a emergência da palavra presença, da palavra poética. Por isso ele é a razão de ser do trabalho terapêutico. E como é que nós fazemos isso? Nós criamos as condições para, inicialmente, para que a pessoa possa utilizar a linguagem discursiva de forma pessoal. A linguagem discursiva de forma pessoal. Se tudo correr muito bem e os deuses da terapia nos abençoarem, seremos visitados, paciente e terapeuta, pela palavra poética. Ela é uma visitação. Por isso, o discurso poético é o nosso modelo de referência para o qual tende o discurso cristalizado. Ele é o lugar ideal da linguagem expressiva, como diz a Ana Lufredo. É o contrário da verbalização neurótica, como dizem Pearls Hefferlein Good. Ele é encontro, eu-tu, como nos diz Martin Buber. Por isso, não pode ser encontrado pela busca, só pode ser encontrado
pela graça. É a experiência do nós existencial. A poesia, a linguagem poética, quando ela acontece, ela fala da pessoa e ela fala da condição humana. Ela é uma verdade sobre a condição humana. E num único gesto, ela integra o surpreendente, o inédito e o icônico. A dimensão icônica da palavra, da experiência, significa, né, o mais além, a dimensão transcendente presente na experiência humana. Eu estou caminhando para o fim, viu, Patrícia? Ela revela o significado da sessão em sua totalidade. E aqui um aspecto fundamental. A palavra poética, ela acontece na direção do anseio de realização de si, do telos da pessoa, o seu sonho último. Por isso, ela abre a esperança. Uma paciente minha, que eu relato também num texto da coleção de Gestalt Terapia, ela me disse numa primeira sessão, assim, se eu parar de remar, o barco afunda. Se eu parar de remar, o barco afunda. Isto é linguagem poética. Qual é o anseio de si? Qual é o sonho último desta minha paciente que pode ser colhido no seu repertório metafórico? É encontrar sustentação. Encontrar um outro que seja companhia e sustentação. Então, a linguagem poética, ela é revelação deste sonho último e do anseio do encontro, do anseio de realização de si. Portanto, ela é uma abertura à presença do outro em si, do outro diante de si e do outro para além de si. Se a poesia é abertura à presença do outro, ela é amor. Diz a Adélia, e agora eu devolvo a palavra aos poetas. Diz a Adélia que a poesia é pura compaixão. Responde o Riobaldo que qualquer amor já é um pouquinho de saúde, é um descanso na loucura. E conclui a Adélia: a poesia, mesmo a mais humilde, é serva da esperança. Então, minha querida, esta é a reflexão que eu gostaria de propor. Um pouco corrido, a gente sabe disso, mas a minha intenção foi ilustrar um pouco esse tema e que a gente possa, né, refletir, nos aprofundar, estudar e olhar para essa perspectiva da poética da clínica como um trabalho ético também e fundamental neste mundo contemporâneo, cheio de abstrações e que nós precisamos, no fundo, é encontrar um rosto humano. Onde há rosto humano, há poesia. Muito obrigada, Patrícia. Temos aí, acho que uns 10 minutos, se você quiser comentar, enfim, eu estou à disposição, querida. Bia, o que eu recebi aqui do pessoal da organização é que não vai ter abertura para pergunta, porque já está no fim mesmo. E nós vamos ficar com essa visitação que você nos traz, que você nos permite. Porque eu estou lendo aqui os comentários subindo e há um consenso de visitação, de beleza, de poesia, tanto na poesia que nos remete aos nossos clientes, como na poesia que precisa ser despertada em cada um de nós. Então, que a gente possa abraçar essa experiência incrível que nós vivemos agora ao te ouvir, mais uma vez, e por isso estamos aqui novamente. E eu não tenho o menor temor em falar isso em nome de pessoas que eu nem conheço, porque eu sei o que nos reúne nesse lugar, nesse momento, nesse tempo que se chama agora. E quero te agradecer profundamente, em nome da equipe das lives gestálticas, em nome de Satori, do Júlio, da Maria, de todos que estão aqui. Você é poesia.
um excesso de realidade, mas um excesso de realidade que traz consigo, assim, uma vida de esperança. Muito obrigada, Bia. Toda a nossa gratidão. Eu é que agradeço, Patrícia, a paciência de me ouvir, a paciência de todos. Pena que eu não pude ali ver todas as mensagens. Eu confesso, toda live eu falo, isso é tão comovente para mim, que eu fico tão tentada de repente, e isso às vezes até eu paro um pouquinho, eu fico olhando, né? É tão comovente para mim ver as mensagens, né? Que a vontade que dá é parar o que eu estou fazendo e ficar só olhando, né? Porque é pura poesia, né? Para mim, pura poesia. Meus colegas, minha família, meus amigos, né? Vocês do Satori, eu sempre fico muito emocionada nessas experiências. Costumo dizer que até pelo fato de eu ser uma pessoa introvertida, né, eu não sou muito afeita a aparições públicas, né? Tem sido um desafio imenso para mim ao longo dessa pandemia me colocar nesta situação e tenho feito isso por gratidão aos colegas, né? Por amor às pessoas que me convidam, né? Porque eu sou um pouco bicho do mato, eu tenho uma tendência ao recolhimento, né? Mas ao mesmo tempo é tão profunda a minha gratidão e a minha alegria, né, de receber esse amor, esse respeito ao meu trabalho, né, esse interesse, porque é isso que dá sentido, né, é a gente poder compartilhar, e tudo isso que eu trago para vocês, né, são estudos e pesquisas e observações que eu faço ao longo de toda uma existência, né, de quase 35 anos como terapeuta, e de que serviria isso se não fosse para compartilhar, né? E enquanto eu estou aqui, é lógico, leva um tempo para preparar. Quem faz live sabe disso, né? Eu não sou uma pessoa de sopetão, não. Eu vou estudar, e são muitas horas, e eu fico pensando, e eu fico pesquisando. É porque está aí o meu amor, né? É a minha dedicação, né? E a gente E de que só sentir. Bia, só para te cortar, os meninos estão falando que vai vir, os comentários todos podem ser revistos, então você vai ter acesso a todos eles. Para você ficar assim, puxa, tomada por esse amor que está transbordando aí. Ah, Estão te chamando de eu vou adorar. fada, de um tudo. Eu vou adorar, mas é isso que eu estava dizendo. Quer dizer, não teria sentido nenhum, né, um trabalho de uma vida se ele não fosse partilhado, né? E ao mesmo tempo, na hora que eu me abro para partilhar, mesmo fazendo uma coisa que pelo meu estilo pessoal, meu modo de ser, né, não é bem esse campo que eu busco. Eu sou uma terapeuta que vivo numa sala fechada o dia inteiro com uma única pessoa e sou uma professora intimista de grupos pequenos, né? Então, mas quando eu me abro para essa experiência, eu recebo uma cachoeira de afeto, de reconhecimento, Tá de jorrando, tá só apoio. jorrando. E isso, qual é o outro nome que a gente pode dar para isso? O nome disso é poesia. Para mim é. Não é só a razão de ser do trabalho terapêutico. A poesia, né, para mim, não sei por que cargas d'água, ela é também um horizonte existencial. Eu, recentemente, só para contar uma última experiência para a gente encerrar, recentemente estava mexendo numa caixa de fotografias antigas, de papéis antigos, e encontrei algumas coisas que estavam na casa da minha irmã, Jaqueline, né? E dentre que eram coisas da minha mãe. E dentre esses objetos havia aquele livro do bebê, né? Sabe aquele livro do bebê? Primeiro passo, primeira Corte de vez que falou, cabelinho. um pedacinho de cabelo, uma coisa bem antiga, né? Que eu sou já quase sessentona, né? E aí tomo aquele livro, abro o livro e me surpreendo quando estava escrito lá, minha mãe escreve, brincadeiras favoritas, declamar poesias. Né? Eu não sabia disso, nunca soube. E aí Né? você encontrou Eu com não era uma você. criança. Eu era uma criança daquelas vira-latas, de rua mesmo. Mas a hora que eu bati o olho nisso, eu falei, gente, eu estou aos 58 Que anos, lindo, me Bia. ocupando algo que eu, muito menina,
antes de me alfabetizar, né? Já estava presente no meu modo de ser. Já é Então, você. né? De alguma maneira sim. Então, meus queridos, não é à toa que eu tenho o maior prazer e alegria de trabalhar com este tema, tenho muito a estudar e a aprender. E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Obrigada, Patrícia, obrigada, Satores, Felipe, Guilherme, Patrícia, Lucas, Ivan, né, Walter, todos vocês e meus amores que estão aí. Depois eu vou ler cada mensagem com o maior prazer do mundo. Obrigada. Bia, muito obrigada. Não tem uma palavra melhor para dizer em todo sentido poética que essa palavra pode ter. Que você siga assim nos seus acolhimentos, no seu para fechadinha, mas quando você abre, você fica enorme. E a nossa vida está aqui, colorida, perfumada, cheia de sabores, cheia de vida. Muito obrigada. Nós aprendemos muito. Eu que Obrigada, amor. Beijo. Boa Obrigada noite. a todos. Tchau. Uma boa noite. Esse conteúdo vai para o IGTV depois e vai em forma de podcast também pelo Spotify. Então, fiquem atentos que esse tesouro está guardado para a Bia e está guardado para cada um de nós. Boa noite para todos. Ó, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.